Bem, meus amigos, hoje nós vamos fazer uma postagem aqui do aconchego da minha rede sobre o maior grupo étnico sem território existente na face da Terra, sem território oficialmente falando. Muita gente pensa que são os palestinos, mas não são os palestinos, são os curdos. A famosa região do Kurdistão, ela pega a área de 4 países e tem mais ou menos pouco mais de 500 mil quilômetros quadrados. Esses curdos estão localizados principalmente no leste da Turquia, onde a gente vai encontrar o maior contingente, quase a metade dos 30 milhões de curdos estão na Turquia. Existem cerca de 7 milhões no Irã, 6 milhões no Iraque e o restante, para inteirar pouco mais de 30 milhões de curdos, estão espalhados pela Síria, Armênia e Azerbaijão, principalmente pela Síria. Mas o contingente maior estão nos 3 primeiros países. Quais são esses 3 primeiros países? Turquia, Iraque e Irã. Pois muito bem. Eu falei para vocês que quase a metade dos curdos estão dentro do contexto do território turco. Lá os curdos, eles fundaram um partido chamado PKK, que não é praticamente reconhecido pelo governo de Recep Erdogan, que é o atual presidente da Turquia, certo? Esse PKK significa Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Eles utilizam uma metodologia radical para reivindicar a independência do Kurdistão turco da Turquia, tá? Inclusive o líder desse PKK, ele já está há quase 20 anos preso. Ele num primeiro momento foi condenado à pena de morte. Na época a Turquia adotava a pena de morte, mas a Turquia tem interesse em adentrar a União Europeia e com isso foi abolido do Código Penal turco a pena de morte e a pena dele foi comutada para prisão perpétua. Tá? Então eles são bastante escantilhados pelo governo turco, pelo governo de Ankara, que é a capital da Turquia, os curdos turcos, que têm interesses emancipacionistas. Já os curdos do Iraque, esses aí têm quase que uma autonomia total, são em torno de 6 milhões. Inclusive, eles se autodeclararam independentes em dezembro de 2017. Esses curdos são predominantemente muçulmanos, não só os curdos do Iraque, como os curdos da Turquia, da Síria e do Irã. Então, eles têm inclusive forças armadas próprias, os curdos iraquianos, os peshmergas. Eles contribuíram sobremaneira para a derrocada do Estado Islâmico no Iraque. O Estado Islâmico praticamente ele foi banido do Iraque graças à ajuda substancial dos curdos iraquianos. A capital do Kurdistão iraquiano é a cidade de Erbil. Inclusive eles têm uma autonomia quase que total, podendo inclusive comercializar o petróleo que existe bastante lá com o mundo. Tá? Já que nós estamos falando nos curdos iraquianos, é interessante que a gente coloque aqui para vocês que este ano de 2018, uma das ganhadoras do Prêmio Nobel, ela era uma curda, só que não muçulmana, Yazidi. Esses Yazidis, essa religião ela é uma mistura de islamismo, cristianismo e zoroastrismo. Núbia Murad, o nome dela. Nadia Murad, o nome dessa ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Ela dividiu esse Prêmio Nobel, conforme a gente já falou aqui para vocês, com um médico congolês, tá?
Inclusive essa Yazid, ela, como a religião dela não é religião muçulmana, ela foi sequestrada pelo Estado Islâmico, quando esse Estado Islâmico dominou o norte do Iraque, e funcionou, trabalhou como escrava sexual. E, inclusive ela abriu a boca, protestou, depois que conseguiu se libertar, e hoje em dia é uma figura respeitada a nível mundial. Tá? Então eles, inclusive, conforme a gente falou aqui para vocês, eles têm o seu exército próprio, e tem uma autonomia que beira a independência. Tá? E então nós temos também curdos no Irã são em torno de 7 milhões, mas o Irã é um país que tem quase 80 milhões de habitantes, 7 milhões não chega a ser 10% da população iraniana. E os curdos também, eles habitam o Irã, eles habitam o sudoeste do Irã, no Iraque e na Síria eles estão no norte, e na Turquia eles estão no leste. Tá? Então, na Síria também a gente vai encontrar uma quantia significativa, não tão grande quanto no Iraque, no Irã e principalmente na Turquia, mas também bastante significativa. Mais de 1 milhão de curdos existem na Síria. Tá? Inclusive essa região onde os curdos habitam na Síria, região de Raqqa, ela foi também dominada pelo Estado Islâmico. Então, alguma coisa aí para vocês sobre os curdos, que são em torno de 30 milhões, só resumindo, habitam principalmente Turquia, Irã, Iraque e Síria, lutam para a criação de um país seu, que seria o Kurdistão, pegando a área desses 4 países, onde eles têm mais autonomia no Iraque, tá? Inclusive possuindo exército próprio, e onde eles são mais discriminados são justamente na Turquia, já que na Turquia eles estão em número bem maior. Então, alguma coisa aí para vocês sobre os curdos.